Na madrugada ainda escura de uma segunda-feira que prometia ser o início de um recomeço, Catarine Melhor de Souza Cerqueira, uma jovem de 27 anos, preparava-se para o que deveria ser um passo importante em direção à sua liberdade. A rotina começava cedo, como em todos os outros dias em que ela se dividia entre o ofício de manicure e faxineira, garantindo o sustento da casa, dos 2 filhos pequenos, um deles com autismo, e do lar que dividia com a mãe, Carina. O bairro São João do Cabrito, no subúrbio de Salvador, ainda dormia quando a tragédia se desenrolou com violência e silêncio. Um silêncio cortado apenas pelos gritos de desespero que, mais tarde, ecoariam nas paredes de toda a comunidade. Era o dia em que Catarine iria oficializar o divórcio e retirar de seus documentos o sobrenome do ex-companheiro Sérgio Santos Cerqueira, também de 27 anos. Um homem que, ao longo dos anos, deixara para trás qualquer vestígio de afeto, restando apenas o medo. Já havia uma medida protetiva em vigor contra ele, motivada por episódios anteriores de agressão. Sérgio, no entanto, já havia descumprido essa medida, sendo preso por esse motivo, mas libertado em audiência de custódia. Em seguida, passou a usar uma tornozeleira eletrônica, uma tentativa do Estado de garantir proteção à vítima e controle sobre o agressor, tentativa essa que fracassou quando 2 dias antes do crime, a tornozeleira foi rompida e descartada, encontrada mais tarde por vizinhos nas proximidades da casa de Catarine. Um gesto calculado, dizem os familiares, para se aproximar sorrateiramente sem que a jovem pudesse antecipar o perigo. No entanto, 2 dias antes da tragédia, ela participou de um culto evangélico. E durante a pregação, o pastor revelou que via facadas e muito sangue. Eu falo de qualquer banquinha na vassouria. Eu falo de faca, alai, chove, candarai. Eu falo de sangue, relíquia, paraxé. Me traz gosto de sangue na boca, desejo me matar, de esfaquear. Vou mandar a vassoura na caia. Vou lavar a vassoura e candarai. Naquele amanhecer do dia 14, Sérgio invadiu a casa escalando a estrutura e arrebentando o portão. O ataque foi brutal, desesperador. A mãe da vítima, Carina, testemunhou o início da agressão. O horror foi indescritível. Ele deu um murro nela e ela se esquivou. Depois puxou ela pelos cabelos e entrou com ela no banheiro com uma faca de serra nas mãos, relatou, a voz embargada de dor. As crianças presenciaram a cena, indefesas, mergulhadas num cenário de trauma que nenhum adulto conseguiria suportar. Quem dirá um menino com autismo? O corte profundo no ombro esquerdo de Catarine, os hematomas no rosto e no pescoço, os sinais de resistência e dor marcaram não apenas o corpo, mas a história de uma vida interrompida com fúria. Mesmo ferida gravemente, Catarine foi socorrida às pressas e levada para o Hospital Geral do Estado, HGE. Lutou, mas não resistiu. A notícia de sua morte, ainda pela manhã, provocou comoção entre os familiares, vizinhos e conhecidos. A jovem, que tantos descreviam como batalhadora, generosa e dedicada aos filhos, agora era mais um nome em uma estatística cruel, a do feminicídio. Uma estatística que cresce todos os anos, enquanto o sistema que deveria proteger essas mulheres falha, dia após dia, audiência após audiência, tornozeleira após tornozeleira. Sérgio fugiu após o crime, levando consigo o carro da vítima. Tornou-se foragido, embora a polícia já contasse com seu histórico, suas ameaças e o mandado de prisão solicitado à justiça logo após o feminicídio. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, intensificou as buscas. Diligências, oitivas, contatos com pessoas próximas. Foi nesse processo que os investigadores encontraram no pai do suspeito um ponto de apoio. O homem, ciente da gravidade dos fatos, aceitou colaborar com a polícia e se comprometeu a entregar o filho.
Assim, no dia 16, 2 dias após o assassinato, Sérgio se apresentou espontaneamente à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAM, de Peripéry. Foi preso e conduzido a Polinter, onde passou pelos procedimentos legais e segue à disposição da Justiça. Mas, para a família de Catarine, nenhuma prisão, nenhum processo, nenhuma condenação será suficiente para reparar o vazio deixado. A mãe, os filhos, os amigos, todos terão de seguir em frente com a imagem daquele amanhecer cravada na memória. A luta de Catarine para reconstruir a vida, para proteger os filhos, para se desvencilhar de um ciclo de violência, terminou da forma mais trágica possível. Não porque ela não tenha feito tudo ao seu alcance, ela denunciou, pediu ajuda, buscou medidas protetivas. Ela gritou, mas o sistema não a ouviu com a urgência que merecia. E essa não é apenas a história de Catarine. É também a história de muitas outras mulheres que, mesmo cercadas por leis, continuam vulneráveis a seus agressores. A tornozeleira, o papel da medida judicial, a prisão anterior, todos esses mecanismos falharam em cumprir o que prometem: proteção. O rompimento da tornozeleira deveria ter sido detectado e gerado alerta imediato. Não foi. A liberdade, provisória concedida em audiência de custódia, negligenciou o histórico do acusado e o risco iminente. Não havia espaço para dúvida. Havia uma mulher pedindo socorro. A tragédia escancarou novamente a distância entre o discurso institucional e a prática cotidiana. Os programas de proteção às mulheres, por mais bem intencionados, ainda enfrentam falhas operacionais e estruturais que comprometem a sua efetividade. E nesse vácuo entre intenção e ação, vidas são perdidas. Crianças crescem órfãs. Famílias desfeitas precisam aprender a sobreviver com a ausência. É necessário que casos como o de Catarine sirvam de alerta e de ponto de inflexão. Que o nome dela não seja apenas mais um entre tantos. Que seja um marco. Catarine, mulher negra, trabalhadora, mãe solo, tentava viver com dignidade em uma realidade que impunha obstáculos diários. Sua morte carrega o peso simbólico de todas as outras que vieram antes e das que, infelizmente, virão se mudanças urgentes não forem implementadas. Seu rosto, sua história, sua coragem em buscar o fim de um relacionamento abusivo precisam ser lembrados como símbolo de uma luta maior. Uma luta que é de todos nós. Enquanto Sérgio permanece à disposição do judiciário, o futuro dos filhos de Catarine está nas mãos da família que restou. A mãe, Karina, agora carrega não apenas a dor de ter visto a filha ser assassinada, mas a responsabilidade de criar os netos em meio a uma ferida aberta. Uma ferida que não cicatriza com o tempo, mas com justiça. Justiça que tarda, que falha, mas que, em nome de Catarine e de tantas outras, precisa prevalecer. E ainda que ela tenha sido silenciada pela violência, seu nome precisa ecoar. Nos jornais, nas redes sociais, nas salas de aula, nos tribunais. Cada vez que a memória de uma vítima como ela é lembrada com dignidade, cada vez que a sociedade se recusa a normalizar o feminicídio, um passo é dado em direção a um futuro diferente. Um futuro onde mulheres não precisarão mais temer por suas vidas ao tomar decisões sobre seus próprios corpos e destinos. Catarine tentou viver. Tentou se libertar. Mas não deixaram. E por isso precisamos contar a sua história. Sempre.